Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo exclusivo do canal dos Paulistinhas aqui no YouTube. Eu sou a Carol, almomes e tutora destes papers lindos da Super Miss Miss e do Super Dingolindo. E hoje o papo é bem interessante. A gente vai falar sobre os cuidados que você que é tutora, você que é tutor, né, de pet, seja de cachorro ou de gato, por exemplo, deve tomar com as festas de fim de ano. Quando a gente fala de festas de fim de ano, é o seguinte, a gente tá falando o quê? De decoração natalina, não é? De objetos espalhados pela casa, de bolinhas na árvore, de outros... não é pingente, ó que doida! De outros enfeites que você coloca na sua árvore de Natal, da própria árvore de Natal. Estamos falando de um ambiente que, de repente, nessa época do ano, fica totalmente estilizado. Obviamente com o quê? Com o tema do Natal. E a gente sabe que para os pets, né, dona Miss Miss, apesar dos dois aqui não darem trabalho com isso, tá? Não é natural, por exemplo, que a gente tenha o quê? Uma árvore de Natal. Porque se a gente pensar, né, no pet na natureza, não tem uma árvore de Natal que brota assim nessa época do ano. Então, por isso que você vai ter na sua casa elementos novos. Elementos que não necessariamente façam parte do dia a dia do seu pet. E aí, o que é interessante você fazer? É interessante você apresentar o seu pet para esses elementos e cabe a você também fazer, sabe o quê? Observar se o seu pet vai, por exemplo, se interessar por esses elementos, se ele vai chegar, vamos pegar de exemplo a árvore de Natal, né, Dingolinos, vamos pegar de exemplo a árvore de Natal. Então, o seu pet vai ver você montando a árvore de Natal. Ele vai entender que, opa, tem algo novo. Se o seu pet for curioso, ele pode pegar e fazer o quê? Ah, deixa eu pegar essa árvore, deixa eu ver. Deixa eu dar uma puladinha na árvore. Se ele pula na árvore de Natal, o que acontece? A árvore cai. Ele pode também pegar uma bolinha da árvore de Natal e achar que é uma bolinha para ele brincar. Sim, ele pode. Então é muito importante que você observe o comportamento do seu pet em relação aos enfeites de Natal. Sei que parece uma coisa um pouco besta, mas não é. A gente precisa lembrar que os nossos pets são muito o quê? Curiosos, né? Então tudo que é novo, eles querem saber, né? Dingolinos. E aí, se você faz esse teste, se você coloca coisas no alcance deles, que eles eventualmente percebam que não é para eles chegarem perto. Então você tem, por exemplo, se o seu pet for adestrado, que é o caso dessa dupla aqui, né, Miss Miss? Ginges e Cacauzinha, eles sabem que é ficar assim, neném. Eles sabem exatamente, quando a gente fala não, é não. Eles sabem que a palavra não é que a gente está querendo recriminá-los, é que a gente está querendo evitar, né, que eles façam alguma besteira ou que eles eventualmente se machuquem, como pode ser o caso, né, de uma bola que pode cair no chão e pode cortar. Então tudo isso cabe a nós tutores, né, Miss Miss, explicar para eles com jeitinho. E lembrando que se você for tutor de gato, ainda tem uma questão, mas peraí, fica aqui com a sua mãe. Tem uma questão mais específica do que cães. Tem gatos que vêm à árvore de Natal e querem fazer, sabe o que? Escalar a árvore de Natal. Então, se o seu gatinho, por exemplo, for desse tipo escalador, é interessante que você pense talvez uma outra estratégia. Talvez ter uma árvore de Natal não seja o caso ideal para o seu pet gatinho, tá? Então, primeiro ponto, decoração de Natal. Eu vou apresentar a decoração para o meu pet e vou ver como é que ele vai reagir. Caso ele tenha intenção de interagir com essa decoração, o que eu vou fazer? Se o meu pet for adestrado, aí Miss Miss, o que faz? O meu pet vai entender a palavra não. Ele vai saber que, como eu tô colocando o limite, ele não vai se aventurar de novo, né, a brincar com alguma bolinha ou a pular na árvore. Se eu perceber que o meu pet tá insistindo na brincadeira, aí talvez eu precise pensar numa decoração de Natal, né, que não fique no alcance dele. Entendeu como é que é? É tipo isso. Parece simples, mas não é. Leva tempo. Outro ponto dessa época de Natal, né, afinal estamos em dezembro, é uma época que você não deve fazer regime, porque você vai passar por várias tentações. Já que estamos falando, né, de uma época em que temos... vem cá, Dindim, vem cá. De uma época em que temos o quê? Temos muitas comidas, tipo chocotone, tipo panetone, comidas com temperos fortes, né? Então cebola, alho não é legal para pet. Chocotone tem chocolate que é tóxico para pet. A própria massa do panetone, ela tem elementos, né, que não são facilmente digeridos pelas enzimas que compõem o sistema digestivo do seu pet. Você sabia disso? Então aquela coisa que a gente fala assim, eu tô comendo na mesa, eu vou dar um pouquinho pro meu pet comer, sabe? Tipo assim, se você estiver comendo um chocotone, nem ouse dar pro seu pet, por favor. Se você estiver comendo um panetone, também não inventa. Não dá pro seu pet, não. A não ser que você compre, claro, um panetone para doguinhos. Isso já existe, tá? Aí, obviamente, é com elementos comestíveis que são apropriados para o sistema digestivo dessas fofuras. Então, época de festas é uma época de comilança, é uma época, como eu falei, que a gente não faz regime e a gente precisa também se policiar demais para que a gente, sem querer, não ofereça, sem querer, algo que pra gente tem a ver com o Natal, mas que pros nossos mascotinhos
pode fazer bem mal, tá? Então lembra disso. Às vezes você tem, por exemplo, tenho aqui em casa, né, na família, o meu pai, que é o super alvolvis dessa dupla, né, bebês, que eles amam de paixão junto com o alvolvis, que é, digamos assim, uma fonte inesgotável de alimentos para esses dois. Pois é, esse alvolvis, ele capricha, sabe? E vamos supor, a gente tá na ceia, né, aí de repente, o que acontece? O Super Dindis, o nosso aspirador, avista, sei lá, um doce de sobremesa ou o próprio panetone. Aí, sem querer, esse alvolvis, que tá acostumado a dar coisa que eles podem comer, assim, mais ou menos, dá um panetone. Então, a gente também precisa se manter policiado. E no caso do Dindis aqui, quem acompanha a gente, principalmente no Instagram, sabe que o Dingolindo, ele é alérgico à carne branca. Então, a gente não pode dar frango. E aí, quando a gente fala em Natal, a gente tá falando de tender, a peru, na verdade, estamos falando disso. Então, não, se o seu pet for alérgico a frango, por exemplo, a carne branca, obviamente o tender, o peru, não vão ser ideais para que você forneça, né, pro seu pet como um snack, tá? Lembra disso. Não é questão de frescura, é uma questão do que eu falei. O organismo dos nossos pets, ele tem algumas enzimas que não existem. Que existem no nosso organismo. No organismo deles, não. Por isso que eles podem passar mal. Então é legal a gente não favorecer esse tipo de situação. E falando em fim de ano, né, temos o Natal e temos também o que? O Réveillon. Réveillon é uma época do ano na qual a gente tem os famosos fogos de artifício, né, que são, tem os fogos de artifício que são muito, muito lindos, fazem aquele desenho no céu. E ao mesmo tempo, hoje em dia até isso já diminuiu. Eu me lembro que na minha época de criança, isso tem mais de 20 anos, os fogos eram necessariamente barulhentos, né? Então tinha-se assim, eu me lembro uma vez no Rio, a gente vendo a queima de fogos ali, não, eu tô falando de um negócio, não, de Golinos, não. A gente tava vendo a queima de fogos na praia de Copacabana, super tradicional do Rio, e aí eu me lembro que os fogos lindos lá no céu estourando, de repente eles caíam e chegavam até a queimar pessoas, né? Hoje em dia a coisa tá muito mais moderna, claro, mas ainda existem fogos que são muito barulhentos. E aí, por que isso é prejudicial para o nosso pet? Porque a gente sabe que os nossos pets, eles possuem uma audição muito mais aguçada do que a nossa, muito mais. Então, às vezes a gente ouve um som alto e eles ouvem esse som, se pra gente tá alto, pra eles tá muito, muito mais alto. Eu brinco que, inclusive, no caso desses dois aqui, tipo, tá tendo um terremoto no Japão. A imprensa nem deu notícia ainda, eles estão sabendo e eles saem latindo. Eles não têm medo de fogos. A gente já presenciou alguns momentos com fogos e, como eu disse, falei esses dias aqui, eles fizeram 8 aninhos, então eu nunca presenciei eles em uma situação de fogos com medo, tá, desses fogos. Como eu falo, gente, como tutora, cabe sim a nós sempre observar o comportamento, né, dos nossos pets perante a determinadas situações. E a questão dos fogos nunca foi um problema para ele. Mas, para a maioria dos cães, de novo, porque não é uma coisa natural escutar os fogos, assim como tem criança que morre de medo de fogos, né? E no caso deles ainda é pior, porque a audição deles, como eu disse, é potencializada. Então, tem algumas cidades que, se não me engano, acho que é lei municipal, que já proibiram fogos com barulho em função dos pets e também em função de crianças, por exemplo, com determinadas síndromes. A síndrome do autismo, né? Ela tem uma questão forte com a questão da audição, por exemplo, também. Então, pessoas que têm essa sensibilidade, né? Que são autistas, possuem o mesmo tipo de, digamos, agonia que os nossos pets possuem, assim como os idosos, por exemplo, que também são muito sensíveis, né? A determinadas situações. Não, fica aqui, Miss, espera aí que estamos conversando. Volta aqui. Não, volta aqui. Estamos falando aqui. Então, quando a gente fala dessa situação... Aqui, ó. Sou mãe coruja, assim mesmo. Quando a gente tá falando dessa situação de fogos, e o seu cão, por exemplo, o seu cãozinho demonstra algum pânico, você tem algumas possibilidades. A principal delas é você começar em várias épocas do ano, não deixar isso, né, somente pra essa época de fim de ano, mas você começar a fazer isso já, sei lá, no começo do ano, então já fica assim como uma meta pra você em 2025, caso você não, digamos, não tenha preparado seu pet esse ano pra isso. Você pode, ao longo do ano, ir colocando o seu pet justamente em contato com esses barulhos de fogos, de uma maneira natural, sabe? Então você pode, por exemplo, o que o seu pet mais gosta de fazer, né? Então vamos supor, o seu pet, confesso que eu me perdi aqui. Vamos supor, o seu pet adora comer o Kong. Sabe aquele Kong que você recheia com ração ou alimentação natural e aí você congela aquele Kong e aí você oferece pro seu pet e ele vira um sorvetão? Pois é, no caso desse Kong, por exemplo, você pode preparar um Kong desse pro seu pet e aí você pode disponibilizar esse Kong para o seu pet e aí você começa a colocar barulhos de fogos de uma maneira baixinha, sabe? Bem baixinha, porque ele vai estar fazendo algo que ele adora e aí ele não
não vai ligar muito, teoricamente, para os barulhos de fogos, entendeu? Porque ele vai estar ocupado com o quê? Com o Kong, porque ele vai estar comendo o Kong, então ele vai estar ocupado com isso. Ou seja, a atenção dele não vai estar vazia, vai estar voltada para o Kong. Uma outra estratégia é você pegar uma camiseta sua, alguma parte de roupa, sua em geral camiseta, né, que vai ter o seu cheiro, colocar na caminha do seu pet, justamente para que quando você coloque os barulhos de fogos, sempre você vai começar a colocar o barulho baixinho e aumentando de forma gradativa, conforme você notar que o seu pet está confortável, ele vai estar com uma roupa sua, vai ser tipo uma naninha dele, e ele vai sentir segurança e, teoricamente, vai estar em segurança para não, entendeu? E uma outra possibilidade é você amarrar o seu pet com faixa, né? Então você vai pegar uma faixa, vai amarrar ele como se ele fosse uma múmia, sabe? Então você pega, amarra ele aqui na barriga, amarra ele aqui no bracinho, de uma maneira que ele fique assim abraçado, como se ele tivesse abraçado por faixas. Ele vai se sentir seguro, né? De uma maneira que, como se alguém estivesse envolvendo ele com um abraço, entendeu? Isso você também pode fazer. E de novo colocar o som, né, dos fogos baixinho, e aí você vai aumentando conforme você sentir que ele está confortável. Então, essa questão dos fogos, quando o seu pet tem medo, é muito importante que você como tutor, você como tutora, realmente prepare o seu pet para essa época do ano, tá? Isso é uma responsabilidade nossa, sim. Se você mora numa cidade que já tem essa lei municipal que proíbe os fogos com barulho, olha, você é bem sortudo, é bem sortudo. Só que ainda é a minoria, né? A minoria das cidades que faz isso. Até porque eu acho que os fogos são lindos, o desenho dos fogos, que é muito bonito, e não barulho, né? Venhamos e convenhamos. Mas essas 3 estratégias que eu passei são estratégias que podem ajudar você e o seu pet a terem menos medo de fogos de artifício, entendeu? São coisas que tendem a funcionar. Então, é isso. Acho que eu dei dicas bem bacanas para você aplicar nesse fim de ano. Aproveita para seguir a gente no Instagram, no TikTok. Também estamos nessas 2 plataformas com conteúdos diariamente. E, obviamente, aqui no YouTube com muito conteúdo de valor para você que nos assiste. Mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo. Muito obrigada por estar aqui. Aproveito para desejar um Feliz Natal, né? Porque é isso que a gente quer. E um ano cheio de muita coisa boa. E já aplica isso, porque nesse mês de Natal a gente deseja muito Feliz Natal, a gente deseja sim Feliz Ano Novo, porque é uma época de festa, uma época de alegria, de união, uma época de possibilidade, né, pra gente se entender novamente com quem a gente se desentendeu, pra gente fazer as pazes, pra gente repensar a vida, pra gente valorizar a vida, tudo isso. Eu sei que a gente fica meio sentimental nessa época do ano, mas é normal. Então, são dicas valiosas, espero que você tenha gostado. Muito obrigada por estar com a gente, um beijo e até a próxima!